Meu casamento não tem sexo. Eu nunca me senti confortável em conversar sobre esse assunto, principalmente com você, porque eu não estou conseguindo ver seu rosto direito hoje, eu não sei por quê. Por isso que eu gostaria muito que você prestasse bem atenção no que eu vou conversar com você hoje e de repente pode te ajudar, porque hoje eu vou abrir a minha intimidade de uma forma que eu acredito que eu nunca fiz aqui no canal. Um vídeo tão sincero, principalmente falando de sexo. Porque sexo para mim sempre foi um tabu muito grande. Para você tentar me conhecer um pouquinho até que eu chego no X da questão, eu preciso levar na minha adolescência ou na minha fundação, porque tudo que eu aprendi sobre sexo e o que não podia acontecer foi na minha religião. E outro adendo aqui, quando eu falo de religião, eu falo daquilo que eu vivi, daquilo que eu conheço. Apesar que eu, Joana, gosto de todas as religiões, respeito todas elas, mas o que eu aprendi foi na minha religião e nela, nos anos 80, se mudou um pouco hoje em dia, mudou, mas nos anos 80, sexo para jovens, para pessoas não casadas, era extremamente proibidos e nós éramos punidos até com masturbação, para você ter uma ideia. Então, eu tive um problema muito grande nessa fase da minha adolescência, fase adulta, com essa palavra chamada sexo. É engraçado quando eu leio o meu diário, porque nessa época eu escrevia diário todos os dias. Tem uns dramas que eu passei, uns sofrimentos que eu passei, que quando eu olho para trás, me dá uma dor no coração de ver tanto sofrimento, coisas que talvez hoje não seria tão dolorido assim. Talvez hoje eu entenderia com o meu auge dos meus 50 anos, eu conseguiria entender melhor aquele sofrimento e talvez eu não sofreria tanto assim. E por que eu tô te contando isso? Para você entender que sexo para mim sempre foi um tabu, foi uma coisa muito difícil. Eu falei, bom, então quando eu casar eu vou aproveitar. Se bem que eu tive uma época que eu aproveitei um pouco, tá? No meu livro talvez você vai conseguir entender. Mas aproveitei bem pouco porque logo eu casei. Porque na minha parte adulta eu tinha meus filhos, eu tinha que ter bastante cuidado e eu era bem firme na igreja. Volta no que eu falei, sexo na minha igreja, na época era uma coisa muito complicada, ainda nos dias de hoje. Pronto, então no casamento eu vou deitar e rolar, eu vou aproveitar. No início foi até bastante interessante, foi muito legal, eu deitei e rolei, tá? Foi bom. Mas com o tempo foi passando, as coisas foram diminuindo, e eu não percebia que tinha diminuído. E depois eu comecei a trabalhar muito com a internet, já agora, de uns 3 anos pra cá. Essa coisa de postar vídeo todos os dias, você que assiste, que eu não tô conseguindo ver você hoje direito, né? Tanto quanto você nem curtiu meu vídeo. Mas aguenta aí pra comentar mais pra frente, tá? E se inscreva no canal. Esse é o melhor presente que você pode dar, principalmente para esse dia que eu estou me expondo tanto aqui no canal. E de 3 anos para cá eu comecei a postar vídeo todos os dias. E voltando ao que eu te falei, parece uma besteira postar vídeo todo dia, mas não é. É um desafio muito grande para minha mente, pro meu lado criativo, principalmente para que eu sempre procuro levar vídeos educacionais, vídeo onde que você pode tirar algo importante dele para mim, de mim, né? Eu gosto de entregar para você vídeos com bastante qualidade de conteúdo, não só na imagem, mas o conteúdo para mim eu gosto muito de dedicar a isso. E meu marido, ele trabalha para o governo e ele tem a empresa dele, as coisas que ele toma conta. Tanto ele quanto eu, as nossas mentes estão muito ocupados com o nosso trabalho. E o meu marido, ele sempre, desde sempre, ele gosta de tirar
um dia por semana, que é a sexta-feira, onde que nós sentamos, tomamos um vinho, assistimos alguma coisa, uma semana é coisa que ele gosta, na outra semana é coisa que eu gosto, e assim nós vamos dividindo. Hoje em dia, a gente já gosta das mesmas coisas, eu não sei se é porque ele já aprendeu das coisas que eu não gosto, eu já entendi ele, então a gente vai pelo meio termo e acaba fazendo isso, mas o sexo foi diminuindo por nossas mentes estar bem ocupadas. Diminuindo de uma forma tão assim grande que o ano passado, quando eu fiz os meus exames com a doutora Odalis, quando eu fui até ela, que eu tive meu problema de saúde, ela chegou no ponto, nesse ponto, o assunto do sexo. Joana, vem aqui, nós precisamos conversar aqui com você, a gente precisa dar mais uma animada em você, que você está muito sem sexo. Esse seu nervosismo, esse seu destemperamento que agora é falta de sexo. O sexo vai te acalmar, o sexo vai te tranquilizar. E eu, mas doutor, e meu marido? Aí eu falei assim, não, mas eu tô vendo aqui os seus exames, eu acredito que é você que vai ter que fazer isso. E eu recomendo a você que você, é tão complicado falar isso, que você arruma um tempo para poder ter esse tempo íntimo com seu esposo, porque você precisa de fazer sexo, porque o sexo faz parte da sua vida. E eu ainda brinquei com ela, não levei tão a sério, fiz meus exames, ela me passou uns hormônios, passou vitaminas, eu comecei a ficar mais acesa, depois meu marido foi até ela, e aí ela pegou os dois para conversar. E nessa nossa conversa, ela deixou bem claro, a doutora que eu falo é a doutora Odalis, tá? Tem vários vídeos com ela no canal. Ela deixou bem claro para nós que o sexo, ele é saudável e ele faz parte da nossa saúde na terceira idade. Que nós dois precisávamos de nos encontrar novamente sexualmente. A gente precisava de tirar esse, pelo menos esse dia da semana, lembra? Para fazermos com que a gente se interessasse sexualmente e que nós nos procurássemos a exercitar isso para que a gente pudéssemos termos uma vida na velhice mais feliz. Usei bem direito as palavras dela. E meu marido não precisava de remédios, de vitaminas, de hormônios para isso, mas o que ele precisava era de tempo para comigo. E de volta eu volto para mim, tá? Existe na sociedade uma cobrança muito grande para nós. Uma cobrança é muito forte, que a gente tem que estar bonita, a gente tem que estar com um corpo legal, a gente tem que estar linda. E também o ano passado, quando eu fiz aquela cirurgia que deixou meu corpo muito diferente, eu me assustei muito, eu me senti muito incapaz de ser atrativa. E conversando com meu marido, ele me fez redescobrir que eu sou a mulher mais linda do mundo e que ele me ama inconsequentemente ou de qualquer outra forma. E isso me deixa mais relaxada com ele. Apesar que, desde sempre, eu não vou na luz assim não, tá? Eu vou numa penumbrazinha que eu me sinto mais confortável. E por que eu tô te contando isso? Porque de repente você está passando pelos mesmos problemas que eu estava passando com meu marido. Eu estava irritada, eu estava sempre mal-humorada, eu não estava tão bem como eu estou hoje. E o que eu precisei de fazer? Apesar dessa vida tão atribulada, vida cheia de tarefas que eu tenho no meu dia a dia, eu precisava de ter um tempo para fazer sexo. E o meu marido também precisava de arrumar um tempo para fazer sexo. E que a gente precisava de se encontrar. E pasme você, pasme você. Enquanto eu conversava com meu marido a respeito do que a doutora tinha falado para nós dois, ele disse para mim que ele não se sentia seguro de me procurar
por achar que eu não tinha mais interesse nele, por achar que o corpo dele tinha envelhecido, que ele estava com a barriga maior. Enfim, ele começou a me contar das inseguranças que ele estava tendo comigo e eu com as minhas seguranças lá. E o que estava acontecendo? Ele guardadinho com as inseguranças dele e eu guardadinho com as minhas inseguranças aqui. Aí quando nós resolvemos compartilhar as nossas inseguranças, eu entendi que os dois estavam com medo de simplesmente se amar e se entregar. E quantas coisas nós deixamos de fazer por medo e por insegurança? Quantas coisas a gente nos pune no dia a dia? Quantas coisas a gente nos massacra, nos castra, nos coloca em uma bolha fechada? E agora, se você conseguiu chegar até aqui, eu acredito que você tenha entendido da importância que era esse vídeo, da importância que é até compartilhar esse vídeo. Porque quando a gente não está na flor da idade, que é aquela coisa assim, olhou, já se apaixona pelo corpo, ou por aquela imagem que a gente está vendo, quando isso não está muito aflorado no casamento, por exemplo, a gente precisa de arrumar tempo para aflorar. E foi isso que acontecendo, sentando, conversando com meu marido, ele me acalmando, eu acalmando ele, os dois tentando vencer os traumas, que nós conseguimos resolver esses problemas, essa falta de sexo que nós estávamos tendo no nosso casamento, que nos ajudou muito mais, inclusive com nossos hormônios naturais, que quando fazem sexo ficaram ativados. Então, envelhecer com seu cônjuge é uma tarefa muito difícil, é uma tarefa que nós temos que praticar todos os dias, que nós temos que todos os dias olhar para o nosso cônjuge e ainda falar para ele que eu te amo e trabalhar com as nossas inseguranças, os dois, para que as coisas se encaixem direitinho. E uma coisa que desde sempre o meu marido nunca aceitou é dormir magoado comigo. Eu sou mais durona, eu até vou pra cama meio emburrada, mas ele não, ele se segura, ele não gosta disso não. E aí volta pra religião. Desde quando eu ensinei pra ele que eu que eu conversei com ele, que eu orava antes de dormir toda vez, ele ficou curioso. E um dia que ele teve o testemunho do nosso Pai Celestial, foi a mudança total. Porque desde o dia que ele teve o testemunho da existência de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, porque é o que nós acreditamos, né? Nós acreditamos em um Deus, acreditamos no Filho e acreditamos no Espírito Santo. E acreditamos que essa trindade nos ajuda a levar uma vida melhor. Desde que meu marido ele conheceu mais de Deus, tem o testemunho dele, a gente pode ter dado uma briga muito feia antes de dormir, mas que ele vai sentar, colocar o joelhinho dele, enrolar e orar, mesmo que eu não queira orar, ele vai fazer. Então eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, caso você tenha passado por situações parecidas como a minha, e a melhor forma que eu descobri para resolver esse problema foi conversar com meu marido. E conversando com ele, eu descobri tantas coisas, comadre, inclusive das inseguranças dele. Então é isso. Obrigada por você ter me assistido. Realmente eu estou nervosa, esse é um assunto não muito fácil para falar aqui olhando para você. Mas eu contei pra você uma situação minha, e sempre quando eu falo desse assunto, eu não tô dando uma de santa, eu conto a minha vida aqui na internet, aquilo que eu quero contar, porque aquilo que eu não quero contar, nem por reza forte a gente conversa. Beijo, comadre. Até amanhã. Tchau. Obrigado pela sua audiência.